negócio está intimamente relacionado com o facto de o volume das vendas poder não vir a cobrir os custos totais relacionados com a atividade. Por isso é fundamental sabermos calcular aquilo a que se chama o ponto crítico das vendas. É isso que vamos aprender a fazer neste vídeo. Mas quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizá-lo. Muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. O que é o ponto crítico das vendas? Vejamos o seguinte gráfico que nos ajuda muito a compreender esta matéria. Como sabemos, as empresas têm que suportar gastos. Por outro lado, as empresas têm rendimentos. Estamos aqui a fazer uma relação entre o volume de vendas da empresa, que vai crescendo aqui neste gráfico e tem aqui esta linha a verde, e os gastos que a empresa suporta, os quais podem ser os chamados custos fixos, que tem aqui esta representação desta linha que se mantém constante ao longo aqui da nossa análise, porque os custos fixos nada mais são aqueles que não estão diretamente relacionados com a evolução das vendas da empresa. Eles mantêm-se constantes dentro do limite da capacidade produtiva da empresa. Isto significa que os custos fixos, mesmo em períodos em que a entidade não tenha qualquer faturação, terá de os suportar. E exemplos de custos fixos são, por exemplo, determinados gastos com pessoal, os ordenados, o subsídio de férias, de Natal, o subsídio de alimentação, as diuturnidades, enfim, a empresa tem de os suportar independentemente de ter mais ou menos vendas. Também as próprias depreciações e amortizações do período vão se mantendo constantes independentemente da oscilação das vendas. Haverá determinados gastos com pessoal que não são considerados fixos. Por exemplo, pagar uma comissão de vendas, porque as comissões, sendo em função das vendas, variam como tal. Bom, mas a empresa também tem custos variáveis. Os custos variáveis estão diretamente relacionados com a atividade da empresa. E desta forma, o seu montante está dependente de um maior ou de um menor volume de negócios. Veja-se que aqui os custos variáveis vão crescendo, as vendas também vão subindo e, portanto, há aqui uma relação em que, à medida que as vendas oscilam, os custos variáveis também vão aumentando ou diminuindo em função desse mesmo volume de vendas aumentar ou diminuir. Aqui nos custos variáveis, nesta linha aqui que é identificada por CV, custos variáveis, um dos grandes exemplos é o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. É o exemplo assim mais relevante para efeitos de custo variável para aquela empresa que vende mercadoria. Mas determinadas rúbricas de fornecimentos e serviços externos também podem ter uma natureza variável. Bom, a análise do risco do negócio consiste no estudo da viabilidade económica da atividade por forma a verificar o volume de negócios que é capaz de cobrir a totalidade dos gastos normais da atividade. E quando a empresa se situa aqui neste ponto de interseção entre os custos totais são os custos variáveis mais os custos fixos. Somarmos os custos fixos aos custos variáveis, teremos esta linha dos custos totais, que quando intersecta a linha das vendas, atingimos o ponto crítico. Vendas igual a custo total. Ou seja, resultado operacional, zero. Efetivamente, neste ponto, atingimos um resultado zero. E, portanto, o ponto crítico representa o valor das vendas, esta linha a verde,
que é necessário alcançar para que a empresa nem tenha lucro nem tenha prejuízo, ou seja, tenha resultado zero. É aquele nível de atividade em que é obtido um resultado operacional igual a zero. E este indicador do ponto crítico, este ponto, ele é muito importante para o gestor, por exemplo, da empresa, porque vai permitir-lhe identificar o volume de negócios necessário que terá de garantir para cobrir os custos decorrentes da atividade normal e para começar a remunerar os investimentos realizados. Porque quando o volume de vendas está acima dos custos totais, estamos aqui em toda esta zona. Esta zona é a área de lucro. Já quando o volume de vendas, a linha do volume de vendas está abaixo dos custos totais, os custos totais são superiores às vendas, temos aqui uma área de prejuízo. O ponto crítico ele pode ser calculado em valor ou em quantidades. E também a partir dele calcula-se a denominada margem de segurança. Aliás, nós temos vários indicadores que nos permitem avaliar o risco do negócio, quer seja operacional, quer seja financeiro. A partir de uma demonstração dos resultados funcional, um conjunto de indicadores deve ser calculado, nomeadamente o coeficiente de absorção dos custos variáveis, o ponto crítico das vendas e as margens de segurança, e depois podemos ter das vendas e da produção, porque a produção é um conceito um bocadinho mais abrangente do que simplesmente as vendas, porque a empresa tem outras fontes de rendimentos de natureza operacional que, juntando às vendas, vai obter a produção. Podemos calcular o grau económico da alavanca, o grau financeiro da alavanca, o grau combinado da alavanca, e estes indicadores vão nos permitir, efetivamente, fazer uma avaliação do risco da empresa. Vamos fazer um exemplo muito simples para tentar compreender aquilo que é o ponto crítico em valor, como é que se calcula e como é que se calcula a margem de segurança. Então, imaginemos o seguinte. Uma determinada empresa apresenta uma projeção de vendas para 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028. 5 anos de projeção de vendas. Claro que, para obter vendas, a empresa tem que incorrer em gastos. Uns são variáveis, nomeadamente o custo das mercadorias vendidas, assim projetadas. Outros podem crescer, mas não estão dependentes das oscilações das vendas. Eles mantêm-se fixos independentemente das vendas aumentarem ou diminuírem. Temos então os gastos variáveis, os gastos fixos projetados e depois o total dos gastos. Podemos assim calcular a margem bruta. A margem bruta de uma empresa, quando calculada em valor, nada mais é que o volume de vendas menos os gastos variáveis. E, portanto, as vendas menos os gastos variáveis cifram-se em 3.676 e, estendendo ao período previsional, os valores estão agora calculados. Se quisermos calcular a margem bruta em percentagem, basta dividir a margem bruta em valor pelo volume de vendas da empresa. E assim temos-la em percentagem. Estendendo ao horizonte temporal, temos então a nossa margem bruta ou margem de contribuição, também se pode chamar margem de contribuição, em percentagem. Ora, para calcular o ponto crítico das vendas, nós utilizamos uma fórmula essa que se demonstra matematicamente. A partir do momento em que o resultado operacional é zero, as vendas menos os gastos variáveis menos os gastos fixos atinge o ponto zero, que é o ponto crítico, o break-even point. O ponto crítico, em fórmula, quando calculado em valor, ele é dado pelo quociente, dividir os gastos fixos pela margem bruta a dividir pelo volume de negócios.
como a margem bruta a dividir pelo volume de negócios nada mais é que a margem bruta ou de contribuição em percentagem, calcular o ponto crítico é feito de uma forma rápida, dividindo os gastos fixos da empresa, agora identificados, por exemplo, em 2024, 1,420, a dividir pela margem bruta, mas em percentagem. Porque é a margem bruta a dividir pelo volume de negócios e, portanto, vamos ali logo buscar o valor. E temos, então, o montante de vendas que a empresa precisa de atingir tão somente para obter resultado operacional zero. O montante de vendas para o qual os gastos variáveis e os gastos fixos apenas quando subtraímos as vendas à componente de gastos totais ou de custos totais, temos um resultado zero. Vendemos apenas para cobrir os gastos totais de natureza operacional da empresa. Mas a verdade é que a empresa projeta, veja-se aqui nesta linha, vendas bastante superiores ao ponto crítico. Isto significa que está a ser projetada uma margem de segurança. Porque a margem de segurança em valor é constituída pela diferença entre as vendas e as vendas do ponto crítico. As vendas projetadas, reais, não é? E as do ponto crítico. E, portanto, temos ali uma margem de segurança sempre altamente positiva ao longo de todo o conjunto de projeções de 5 anos. Claro que o ponto crítico das vendas mais a margem de segurança é, no fundo, o volume total das vendas. Se quisermos calcular a margem de segurança em percentagem, podemos sempre dividir a margem de segurança que acabamos de calcular como diferença entre o volume de vendas real, ou neste caso projetado, mas poderia ser real se fosse um ano já concluído, e o ponto crítico, pelo volume de negócios. Se dividirmos pelo volume de negócios, vamos ter a margem de segurança em percentagem. E, portanto, esta empresa tem uma margem de segurança de 61,37. O que significa que é uma empresa que terá menos risco do que uma outra que tem uma margem de segurança inferior. Porque quanto maior for a margem de segurança, menor o risco aqui do negócio. E veja-se que esta empresa projeta uma margem de segurança de 61,37% em 2024 e depois tem ali oscilações, diminuições, que vão rondar sempre ali os 57 ponto qualquer coisa. Portanto, é uma empresa que apresenta assim uma margem de segurança a qual é bastante positiva, mas é algo a que temos de estar sempre muito atentos. É ao nosso ponto crítico e à nossa margem de segurança. Ou seja, aquela almofada que nós temos capaz de poder fazer face a oscilações dos gastos variáveis, eventualmente, dos gastos fixos. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.